Olá, alunos de Introdução aos Estudos da Linguagem. A aula de hoje, segundo o nosso schedule, é sobre preconceito linguístico. Espera aí que o slide não está passando. Estou com algum problema técnico aqui. Ok. Bom, antes de eu falar sobre preconceito linguístico, vou fazer uma revisão da aula passada. Estruturalismo versus pós-estruturalismo. Bom, lembrando de uma frase que eu trouxe, como o trabalho liberta, se você pensar numa análise estruturalista, que é uma análise que se pauta somente pela estrutura da frase, eu posso pensar em sujeito, que é formado pelo artigo definido masculino, substantivo abstrato masculino, e um verbo intransitivo. O pós-estruturalismo, ele considera, digamos, aspectos que extrapolam os limites da estrutura da frase. Então, se pensa, por exemplo, em outras questões, como quais são as condições de produção dessa frase? Condições de produção significa o contexto em que ela foi enunciada, quem é o sujeito enunciador, onde é que ela está escrita ou onde ela foi dita. Neste caso, respondendo essas perguntas, o sujeito enunciador é o sujeito nazista porque ela está escrita na entrada nos portões de entrada dos campos de concentração nazistas. Então, quando você pensa nas condições de produção, é uma parte de uma análise pós-estruturalista, que não está só preocupado quem é o sujeito, quem é o verbo, quem é o objeto. Existe também uma outra questão. Com o que a frase dialoga? Quer dizer, qual a memória discursiva que é trazida à tona? Isso significa que essa frase ela não é neutra, como a língua não é neutra. Essa questão da não neutralidade da língua também é um pensamento pós-estruturalista, porque ela dialoga com um momento na história, nesse caso com a Segunda Guerra, com o nazismo. Então a memória que a palavra traz, a memória que essa frase traz, toda palavra ela tem uma memória, e a memória que essa frase traz é a memória do nazismo da Segunda Guerra. Então, todas essas questões só são pensadas a partir de um pensamento, a partir de um conceito pós-estruturalista de língua. Quais são os efeitos de sentido da frase? Quer dizer, qual tipo de reação ela nos causa, pensando assim, qual tipo de interpretação ela nos faz ter? E que ideologias são veiculadas pela frase? Então, lembrando que a língua, a língua ela é a materialização da ideologia. Essa é uma questão também pós-estruturalista, falar que na língua se materializam as ideologias. Isso significa que não existe língua neutra, não existe palavra neutra. As escolhas lexicais, elas fazem de alguma forma, elas trazem uma memória discursiva, elas trazem uma ideologia que nos é a ideologia que é do próprio falante, digamos assim, eu estou falando, estou escrevendo um texto, ou um texto oral que seja. As minhas escolhas lexicais têm a ver com as minhas ideologias, com a minha história, com questões sócio-históricas, com o contexto sócio-histórico no qual eu estou inserida. Então, essas questões do sujeito anunciador elas estão marcadas no discurso. E essas questões só são pensadas a partir do pós-estruturalismo, que começou mais ou menos nos anos 70. Dos anos 70 para cá. Até então se pensava a língua como uma questão estruturalista. Fazer uma análise, por exemplo, uma análise sintática, ou mesmo uma análise da parte de fonética, fonologia e morfossintaxe são questões estruturalistas, e análise do discurso, por exemplo, são questões pós-estruturalistas da linguagem. Bom, já que eu vou falar sobre preconceito linguístico, é importante saber o que é a gramática, afinal de contas, porque eu comentei na primeira aula que é muito comum o preconceito advir do fato de que as pessoas igualam língua à gramática, como se língua fosse sinônimo de gramática. E não é. Então vamos lá, o que é gramática? Existem vários tipos de gramática. A gramática normativa, também chamada prescritiva ou tradicional, é a que mais tradicionalmente se conhece como gramática. Sabe aquele livro que a gente consulta de vez em quando? Então, isso é a gramática normativa, porque ela é cheia de normas, ela prescreve regras. Prescreve, ou seja,
ela dita as normas que temos que usar. Então, como que eu tenho que colocar o pronome pessoal oblíquo na frase? É no começo, no meio do verbo, é depois do verbo, me empresta a caneta, empreste-me, como que é isso? Então, são normas, é uma prescrição de regras, de receitinhas, digamos assim. A gramática descritiva é que descreve como a língua realmente é. Então, se eu estiver conduzindo um estudo sobre, digamos, línguas indígenas, eu posso ir num campo indígena e descrever como que a língua é falada naquele local. E aí eu vou fazendo perguntas do tipo, como que se diz isso na sua língua, como que se expressa tal ideia na sua língua e tudo mais. E assim o pesquisador, o linguista no caso, ele vai descrevendo como uma língua realmente é. Toda a gramática normativa, um dia ela foi descritiva, descreveu como a língua era, porém, ao longo dos anos, o livro gramática, né, que é a língua escrita, acabou não se modificando tanto quanto a língua falada. A língua, ela se modifica como um organismo vivo, ela vai sofrendo mutações, digamos assim, através dos tempos. E a gramática, ela se mantém estável, a gramática normativa se mantém estável por mais tempo. Até haver uma reforma gramatical, por exemplo, que aceite alguns usos, isso demora muito. Então, é por isso que existe uma discrepância entre o que é realmente falado, que está relacionado com a gramática descritiva, e o que a gramática normativa prescreve como regra. Existe uma diferença muito grande entre a língua real e a gramática normativa. Gramática gerativa é a ideia de que, a partir de um número limitado de sons, limitado de palavras e limitado de regras, nós conseguimos gerar um número ilimitado de frases. Eu posso gerar uma frase aqui que nunca foi dita em lugar nenhum, simplesmente usando as regras da língua portuguesa ou da língua inglesa, de qualquer língua, e os limites de som que eu tenho, os limites de palavras que eu tenho, eu consigo gerar uma frase inédita. E a partir dessa ideia, inclusive, de gramática gerativa, que eu diria que crianças não repetem somente o que os adultos falam. Existe essa ideia de que quando a criança fala alguma besteira, alguém pergunta assim: nossa, mas de onde essa criança tirou isso? Só pode ter repetido dos pais. Quem é que falou isso? Não necessariamente é uma repetição. A criança ela vai adquirindo a linguagem e parte para tentativa e erro, ou tentativa e acerto, né? Então ela formula as próprias frases. Ela gera as próprias frases baseado naquilo que ela está ouvindo, né, com a língua que ela está em contato, com a qual ela está em contato. E dessa forma ela vai gerando algumas frases, e aí é que vem, por exemplo, ela vai gerando algumas frases que não necessariamente são uma cópia, não, a criança não é um papagaio, e isso vale, obviamente, para todos os aprendizes de língua, inclusive os aprendizes, nós como aprendizes de uma língua estrangeira, nós ouvimos a língua, nós estamos em contato, tem um input, né, da língua, e aí nós vamos gerando novas frases. E eu ia dizer que a partir disso que a criança, por exemplo, ela gera uma frase nova que muitas vezes tem algum erro. Esse erro, o que nós chamamos de erro, é porque é um erro de acordo com a gramática normativa, correto? Porém, o que acontece é que a criança está muitas vezes aplicando uma regra. E isso vem o conceito de gramática internalizada. A criança internalizou a regra, a criança, o falante, né, todo mundo, internalizou a regra e vai aplicar essa regra. Acontece que em alguns momentos existem as exceções. Então, quando existe a exceção, é o momento em que o falante erra. Então, se é eu vou comer, eu vou dormir, eu vou sair, eu vou ir. Né? Você tem o falante, ele tem na gramática internalizada que o vou é o auxiliar e daí precisa do verbo principal no infinitivo. Obviamente, a criança ou um analfabeto, ele não consegue explicar essa regra, mas a regra está internalizada, por isso que é internalizada, ele não consegue explicar, mas ele conhece a regra. E erra no vou ir porque o vou ir é uma exceção, você não usa o ir junto com o vou, mas eu vou comer, eu vou dormir, eu vou beber, eu vou ir. Então, todo erro, ou quase todo erro talvez, ele venha da aplicação de uma regra. Só que a regra
no momento onde há exceção, o falante erra. Então, essa é a gramática internalizada. Gramática pedagógica envolve o conhecimento de todos os tipos de gramática para que um professor possa dar aula. Então, por exemplo, como professor de inglês, nós temos o conhecimento da gramática normativa, só que é muito mais claro no ensino de língua inglesa a questão da gramática descritiva, porque nós ensinamos aos alunos como a língua realmente é. Existe um discurso meio que pronto que o brasileiro aprende a gramática correta, tudo bonitinho, e depois não consegue falar com um falante nativo de língua inglesa, nativo no sentido tradicional, né, ele ter nascido em um país de língua inglesa, porque a palavra nativo é bastante criticada, mas isso não vem ao caso agora. Então, existe esse discurso pronto de que nós aprendemos a gramática normativa na língua inglesa e depois não conseguimos falar com um falante nativo. Então, é muito importante saber exatamente como eles falam. E aí entra a questão da gramática descritiva. Então, nós ensinamos os alunos entre aspas, erro. Nós ensinamos os alunos as informalidades da língua inglesa, porque é assim que todo mundo fala. Imagine um estrangeiro aprendendo português, por exemplo, se você não ensina ele o que é o que. Acabei de falar o que é. Se você explicar somente o que é, ele não vai entender quando a gente falar o que. Ou coisas desse tipo, né, da língua portuguesa. Um estrangeiro precisa aprender também essas informalidades. Então, a gramática pedagógica é o professor saber o que ensinar, quando ensinar e em que momentos. Então, por exemplo, algumas questões de erro, entre aspas, né, da língua não padrão da língua inglesa, eu tenho que dosar, digamos, para o iniciante. E também explicar em que situações essa língua ela é aceita ou não aceita, explicar questões sociais por trás da linguagem informal. Existe, por exemplo, o brasileiro acha muito bonito aprender o ANT, né, o AIN apóstrofo T, que é muito usado, as pessoas gostam muito da cultura pop, né, americana, vê nas músicas, vê nos seriados e tudo mais, e acha que aprendendo ANT ele está aprendendo o inglês fluente. Só que existe um preconceito muito grande por trás do uso do ANT, ele não é tão simples assim. Então, explicar para os alunos a questão do preconceito linguístico por trás do ANT, por exemplo, também é uma questão de gramática pedagógica. Eu me lembro, por exemplo, no filme O Professor Aloprado, eu prestei muita atenção que a linguagem dele foi mudando, porque ele tomava uma poção lá que fazia ele ficar todo sarado e tudo mais, só que ele era um professor universitário, ele era um pesquisador e era muito inteligente, só que quando ele tomava essa poção ele ficava sarado, mas ele começava a ficar ignorante. E o filme retratou isso de uma maneira, assim, na linguagem também que ele falava. E eu me lembro que ele passou a usar o int para dizer que ele era ignorante. Entre outras coisas que eu não me lembro agora, mas a mudança de personalidade dele foi marcada na linguagem. Existem, nossa, milhões de filmes sobre isso, sobre a questão da linguagem, como... Nossa, eu me esqueci dos filmes agora, depois eu coloco nos comentários. Se vocês lembrarem também, coloquem nos comentários alguns filmes que falam da questão de preconceito linguístico. Então, a gramática pedagógica é o conhecimento que o professor tem que ter sobre quando ensinar a gramática normativa, quando ensinar a gramática descritiva. E também entender o que é a gramática gerativa e internalizada para entender de onde vem o erro, inclusive. Nós temos que saber de onde vem o erro. O erro, ele tem... Analisar o erro dá estudos muito interessantes. Ele não é simplesmente na parte da linguística, ele não é algo para ser execrado, para ser criticado, muito pelo contrário. Por trás dos erros, entre aspas, existe muita coisa interessante para ser pesquisada. Por exemplo, né, como eu disse, o modo como a criança erra porque ela internalizou já as regras gramaticais. Bom, rapidamente, então, isso foi uma revisão sobre o conceito de gramáticas. Ou seja, a gramática não é uma só, né, mas as pessoas geralmente pensam em gramática como normativa. E aí que entra a questão do preconceito. Ele está ligado à confusão entre língua e gramática normativa.
E aqui é uma frase do Marcos Banho, da onde eu tiro a maior parte aqui da explicação sobre preconceito linguístico. Uma receita de bolo não é um bolo, um molde de vestido não é um vestido, um mapa mundo não é um mundo. Ou seja, a gramática não é língua. A gramática é a receita, mas o bolo seria a língua, digamos assim. A gramática é a tentativa de descrever a norma culta, ou seja, é a ponta do iceberg que é a língua. Língua envolve muitos outros fatores. A língua, segundo Saussure, retomando de Saussure, é um sistema do qual o falante se vale para se comunicar. Saussure fala em sistema de regras, mas regras existem também na língua não padrão. Isso o Marcos Maio fala, eu vou falar um pouco mais adiante. Mas língua inclui também variedades, inclui variedade padrão e não padrão. Essa não padrão, ela pode estar relacionada a questões regionais, pode estar relacionada à pronúncia, né, sotaque, como se diz. Então, são vários fatores que determinam as variedades linguísticas. Mesmo a palavra padrão e não padrão, existe alguma crítica na literatura sobre isso. Porque quando se diz que uma língua é padrão, tudo aquilo que é não padrão já tem um certo preconceito por dizer que é não padrão. Mas na falta de um termo melhor aqui, eu vou usar o padrão e não padrão para as variedades. Bom, segundo Marcos Banho, existem alguns mitos que levam ao preconceito linguístico. Então, o mito número 1 é: a língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente. Segundo Banho, esse pensamento considera como erradas as variedades do português brasileiro, resultantes de variáveis como geografia, classe social e idade. Entre parênteses, é um comentário meu que não está no livro do Banho. O mesmo vale para a língua inglesa, há variedades entre regiões. Então, para qualquer língua, é um mito dizer que a língua é uma unidade. Ela não é. Língua é bastante variada. Tanto em inglês se usa dialects. Em português, dialetos é um sentido um pouco diferente de dialects. Dialects pode ser variedades. Em português, dialetos envolve diferenças linguísticas muito mais profundas. Mas em português eu vou dizer então variedades, mas em inglês, se vocês forem ler livros sobre variedades linguísticas, tem muito o dialect. Então, o American AAV, African American Vernacular English, é um dialect, chamado também de Black English. E é uma variedade da língua inglesa, entre várias outras. Então, toda língua no mundo, ela tem variedades, e essas variedades são naturais, não são desvios de linguagem, são naturais. E aí, baseado nesse mito de que a língua é uma unidade, então as variáveis seriam aquilo que as pessoas consideram como desvio do padrão, e daí vem o preconceito. Então, primeiramente, a gente tem que pensar que toda língua tem variáveis, as variáveis são naturais. Mito número 2. Brasileiro não sabe português, só em Portugal se fala bem português. Segundo Banho, isso reflete o complexo de inferioridade, sentimento de sermos colônia de um país mais antigo e civilizado. A língua falada no Brasil é diferente da língua falada em Portugal. As diferenças têm razões histórico-geográficas. Sim. Bom, e eu comento, igualmente, o inglês britânico é frequentemente visto como certo e formal, e o americano visto como deturpado e informal. Existem várias pesquisas que mostram isso. Bom, o que acontece? Os países ficam separados geograficamente, e isso vai causar várias mudanças na língua. Então, elas caminham por caminhos diferentes. Um exemplo na roça, por exemplo, se preserva uma língua mais antiga, inclusive, do que a língua falada nas grandes cidades. Porque nas grandes cidades, isso é uma questão regional e que também acaba se aplicando à questão dos países também. Nas grandes cidades existem vários tipos de influências que a língua vai recebendo, de imigrantes e tudo mais. Então, se vocês prestarem atenção que na roça se fala, às vezes, nem sempre, mas eu já vi, por exemplo, até o gibizinho de Chico Bento mostrar isso. Alembrar, escrivinhar, essas duas palavras que eu me lembro agora, que na verdade elas eram
corretas no inglês mais antigo. Era a lembrar mesmo, esse A acabou caindo em algum momento da história e ficou lembrar. Só que a língua ela acaba se preservando nesses lugares mais distantes por não ter sofrido as influências externas. Escrivinhar também, se vocês repararem em alguns livros da literatura brasileira do século XIX, eu me lembro muito bem de ter lido Escrivinhador. Escrivaninha vem de escrivinhar. E ter perguntado para o meu professor se era certo escrivinhar, escrivinhador. Sim, era certo. E em algum momento esse verbo mudou. Então, quanto mais distanciada está uma região dos grandes centros, mais a língua acaba se preservando. Quer dizer, se você quisesse dizer assim, o pessoal da roça fala errado. Não, talvez eles falem um português mais próximo ao português mais antigo, digamos assim, do que nós que falamos o português já cheio de interferências. Mas claro que esse meu comentário é só para contra-argumentar com as pessoas que dizem que as pessoas da roça falam errado. Bom, e essa diferença regional que eu acabei de falar entre a roça e os grandes centros também acontece, segundo Baio, entre Portugal e Brasil, porque são influências diferentes que cada país vão recebendo ao longo da história e essas influências acabam modificando a língua. As pessoas mais tradicionalistas dizem que essas modificações, essas influências são uma deturpação da língua, e as pessoas mais progressistas, os linguistas de modo geral, dizem não, isso é natural, não é deturpação da língua, isso é natural, que isso acontece em qualquer língua do mundo, as línguas se desenvolvem. Se a gente diz que o português veio do latim é porque se desenvolveu de alguma forma, né? Mito número 3, segundo Baio, português é muito difícil. Uma criança entre 3 e 4 anos de idade já domina as regras gramaticais de sua língua, a gramática internalizada. Qualquer que seja essa língua. O que ela não conhece são as sutilezas e irregularidades. Esse mito tem a ver com a discrepância entre gramática tradicional ensinada na escola, baseada no português de Portugal, e a língua viva falada no Brasil, exemplo, o uso de voz. E eu acrescento, bom, essas duas questões foram ditas pelo Baio, e eu acrescento que esse mito pode estar relacionado ao brasileiro aprendiz de inglês, ao comparar as conjugações verbais entre inglês e português. Isso é uma observação minha. Todo mundo que eu já ouvi dizer que português é muito difícil, acaba dizendo, olha como se conjuga verbo em inglês e olha como se conjuga verbo em português. Então isso pode ser uma razão. Mas, de qualquer maneira, não existe língua fácil ou difícil. Todas as línguas têm suas peculiaridades e todas as línguas são aprendidas por uma criança. Todas as línguas do mundo são aprendidas por uma criança entre talvez 2, 3 anos, a criança já começa a aprender a falar. Então, o que nós pensamos que é difícil, na verdade, são aquelas sutilezas da gramática tradicional que estão muito distantes daquilo que nós falamos no nosso dia a dia. E, no entanto, nós temos que aprender na escola. Bakhtin uma vez falou que nós aprendemos a nossa língua materna como se fosse estrangeira. De fato, a gente vai estudar a língua portuguesa. E uma vez minha filha me perguntou, para que estudar a língua portuguesa se a gente já fala português, né? Porque a gente está estudando gramática tradicional, todas as sutilezas e irregularidades da gramática tradicional. Porque isso é um instrumento de poder, eu vou chegar lá mais adiante. Então, um exemplo aqui é o uso de voz. O voz, ele quase não é mais usado no Brasil, mas a gente aprende que ele existe. Digamos assim, a gente aprende que ele existe, aprende a conjugar e depois esquece porque nunca usa. É importante? Bom, é importante saber que existe, é importante saber como usar. Um exemplo que me veio à mente agora é que na aula de tradução tinha um texto de um inglês mais antigo e que não poderia, ao ser traduzido para o português, devido à época em que o texto foi produzido, não a época que o texto foi produzido, mas a época que o texto se referia, né? Era uma época que não existia o você, por exemplo, então as pessoas deveriam saber usar o tu e o vós, né, direitinho. Mas isso nada que uma pesquisa na internet não resolva também. Então, existe ainda, não é essa área aqui, mas no curso de letras portuguesas existe muita discussão sobre o que ensinar, afinal de contas, na língua portuguesa. Se a gramática tradicional
até que ponto a gramática tradicional ela é importante. Tem um livro muito interessante sobre isso, é Por que não ensinar gramática na escola, do Silvio Pocente, se vocês se interessarem pelo assunto. Mas não é o foco principal aqui, senão a aula vai ficar muito longa. Mas falar que português, voltando à questão de falar que o português é difícil, está relacionado às sutilezas da gramática tradicional. De novo, aquele exemplo, onde que eu como conjugar a voz, onde que eu coloco o pronome. Mas sendo um livro de referência, você pode usar como referência quando precisar, né? De alguma forma, sem precisar, isso é uma opinião minha, sem ficar decorando tudo que está lá. Bom, mito número 4. As pessoas sem instrução falam tudo errado. Essa ideia se baseia no mito número 1. O número 1 é que a língua ela é única e não tem variedades, e que a variedade seria erro. Cada erro cometido por um falante de variedade não padrão tem uma explicação lógica e segue uma regra. Eu já citei a regra do futuro, né? Eu vou fazer, eu vou ir. Trocar o L pelo R tem uma regra, não é todo L que se troca pelo R, são somente alguns intercalados. O para mim fazer também é uma regra bem interessante, porque na gramática internalizada nós sabemos que toda vez que tem uma preposição a gente usa o mim e não o eu. E o pra ou para, né, é uma preposição. Então depois de preposição, mim, é uma regra. Acontece que em português esse mim ele não é objeto de para, ele é sujeito de fazer. Então então tem que ser o verbo, aliás, o pronome sujeito. O pronome sujeito é eu, né? Pronome caso reto. Mas as pessoas falam para mim fazer justamente porque a regra é depois de preposição é mim. Por exemplo, olhe para mim. Para, né? Uma preposição. Pensando em outros exemplos aqui. De mim para você. De é uma preposição também. De mim para você. Não vou falar de eu para você. Então, a regra aqui é que depois de preposição tem o mim. Porém, aqui não é só uma preposição. Você tem uma frase. É o fazer. E aí o mim não é objeto de para, mas sim sujeito de fazer. Mas no livro, esse livro que eu estou usando como base, o Preconceito Linguístico do Banho, ele traz várias... E tem também a Língua de Eulália. Eu recomendo muito a leitura do Língua de Eulália, que é um romance sociolinguístico. Então, ele é uma história bem interessante. Ele traz vários outros exemplos de como a língua não padrão também segue regras. Não é algo totalmente desordenado. Existem regras também na variedade não padrão. Por exemplo, quando nós não usamos o plural, se eu falar os caras estavam lá. Qual que é a regra? A regra é colocar o artigo no plural e todo o resto da frase no singular. Então, é uma regra. Ninguém vai falar o caras, vai falar os caras. E por aí vai. Então, todo erro também, erro entre aspas, né, tem uma regra. Toda variedade padrão, ela também segue regras. Internalizadas, obviamente. E o que está entre parênteses não estava no livro, um comentário meu. Além disso, a própria norma culta contém erros cometidos por falantes instruídos, como me dá um cigarro. Eu comentei isso na primeira aula. Eu acho que mesmo em situações formais, porque é um erro a gente pensar que língua culta é formal, ou língua não padrão é não formal. É um erro pensar isso, porque mesmo em situações formais, ainda assim nós não falamos tudo de acordo com aquele livro chamado Gramática Tradicional. A colocação pronominal é um exemplo. Quer dizer, é muito reducionista falar em formal e informal. É muito mais do que isso. Eu vi uma pessoa uma vez questionando, então, ao invés de falar erro, fala que é informal, e não é só isso, não é só substituir a palavra erro por informal. Porque, mesmo em situações formais, há erro no sentido de que não está seguindo a gramática tradicional. Mito número 5. O lugar onde melhor se fala português no Brasil é o Maranhão. Isso porque lá se usa o tu conjugado corretamente.
As pesquisas sociolinguísticas confirmam que as pessoas das classes cultas de qualquer lugar dominam melhor a norma culta do que as pessoas das classes não cultas de qualquer lugar. Isso foi Bayan que disse, dizendo para comprovar que não existe um local no Brasil onde se fala português mais correto. Simplesmente todo local no Brasil, seja cidade, estado, vai ter variedades padrão e não padrão. É preciso abandonar essa ânsia de tentar atribuir um único local melhor ou pior português e passar a respeitar igualmente todas as variedades da língua. E isso também leva algumas pessoas a acreditarem, eu não tenho sotaque, né? A gente comentou isso também na primeira aula, que é muito estranho, me dói no ouvido até ouvir uma pessoa dizer eu não tenho sotaque. Comparado a quê que não tem sotaque? Então, existe uma variedade padrão, que ela é disseminada principalmente pela TV, em que as pessoas, por exemplo, não puxam R e não chiam S. Então, todo mundo que não puxa o R e não chia o S diz que não tem sotaque. Né? E isso não é verdade. O não puxar o S já é um sotaque em comparação com aquele que puxa o S. Então, não existe o não sotaque. Não existe. Todo, o que você fala, o que o falante fala, ele tem um sotaque característico, né, do seu local. Se comparado com outros locais, ele vai ter um sotaque. E simplesmente o que a TV faz é disseminar uma variedade, que a ideia é que todos se entendam, para isso que existe o padrão, é para que todos se entendam, porém, o resultado disso é o preconceito de achar que esse só esse é o correto. É igual, por exemplo, num paralelo eu posso comparar com a reforma ortográfica. A reforma ortográfica é só ortográfica, tá? Não tem nada de gramatical, nada. Mas a reforma ortográfica era para ter uma escrita padrão para que todos os países se entendessem, os países de língua portuguesa, se entendessem melhor nos seus documentos oficiais escritos. Então, a língua, essa escrita, digamos, padrão, era para facilitar a comunicação. E quando nós dizemos que existe uma língua padrão, que geralmente é veiculada pela TV, pelos jornais, né, claro, é para o claro entendimento da maioria da população, embora isso seja questionável. Mas a língua padrão, ela é para isso, ela é para o entendimento de todos, mas isso não significa que não vai haver, que as variedades são então erradas. Mito número 6, o certo é falar assim porque se escreve assim. A escrita não é a língua, é uma tentativa de representação gráfica da língua falada, e a fala precede a escrita. Quer dizer, a humanidade primeiro falou e depois tentou representar essa fala através da escrita. E aí existem muitas discrepâncias entre o que se fala e o que se escreve. Eu já ouvi pessoas falando assim que o paulista fala mais correto porque ele fala tomate e não tomate, futebol e não futebol. Então, aí lá no Paraná fala mais certo ainda, porque eles usam o T no final, tomate. E isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. O certo é falar, quer dizer, qualquer jeito que seja aceitável. Claro que existe a pronúncia errada se você falar em aprendizagem de uma língua estrangeira. Se você realmente estiver pronunciando errado, as pessoas não vão te entender. Né? Mas a questão do sotaque não é, existe o erro e existe o sotaque. Então, o que seria o erro? Deixa eu pensar na língua inglesa. Se eu falar water, é o sotaque, water é um sotaque. Agora, se eu falar water, já está errado, ninguém vai entender o que você está dizendo. Mas, enfim, a escrita é uma tentativa de representar a fala. Então, se a fala precede a escrita, eu não posso dizer que eu tenho que falar do jeito que se escreve, né? Se isso fosse uma verdade, imagina a confusão entre falantes da língua inglesa, porque em inglês a discrepância entre fala e escrita é maior ainda. Olha a piada sobre a ortografia de potato e a pronúncia de... Parece gore, mas não é. Vamos lá. The correct way to spell potato. If GH can stand for P as in hiccup. If OUGH can stand for O as in dough. If PHTH can stand for T as in... Wow, how do you pronounce this? Thesis. Não, thesis. Isso, o P não é pronunciado.
If EIGH can stand for A as in neighbor, if TTE can stand for T as in gazette, if EAO can stand for O as in plateau, then the correct way to spell potato would be essa coisa aí embaixo, potato. E tem também um famoso que é esse daqui, ó. If the GH sound in enough is pronounced F, and the O in women makes the short E sound, and the TI in nation is pronounced sh, then the word God is pronounced just like fish. Bom, mito número 7. É preciso saber gramática para falar e escrever bem. Não. Grandes escritores declararam não saber gramática tradicional. Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis, Rubem Braga. Eu vi, inclusive, num livro do o Ateneu, Raul Pompeia, que ele usa, a frase era mais ou menos assim, a maioria dos estudantes, e aí tinha a frase, o verbo no plural. Em Machado de Assis eu vi algo parecido, mas eu não lembro o que. Quer dizer, talvez se você fizer uma análise nesses textos, talvez você encontre alguma coisa que não está de acordo com a gramática tradicional. Nem por isso eles escreviam mal, né? O estudo gramaticalista abafa os talentos naturais, incute insegurança na linguagem, gera medo da expressão livre e autêntica de si mesmo. Isso foi dito por Celso Pedro Luft e citado por Marcos Maia no livro que eu estou usando aqui, O Preconceito Linguístico. Isso significa que, às vezes, você tem um talento para escrever, tem imaginação, e, às vezes, para escrever um poema, você precisa, de repente, incutir colocar um erro gramatical ali para o poema ficar bem feito, e você fala, não posso, porque aí fica errado, né? Então, a gramática, às vezes, ela engessa um pouco. Escrever bem, eu acrescento, tem a ver com organização de ideias, bem como coesão e coerência, mas tem a ver com conhecimentos socioculturais da língua, onde, como e quando usar determinadas variedades. Então, claro que a língua da internet, por exemplo, é uma variedade. Tem gente que fala que está deturpando a língua. Não, não está. Ela é uma língua para ser uma variedade linguística para ser usada em determinada situação. E não pode ser usada, por exemplo, no trabalho acadêmico. Então, você tem duas situações, duas variedades linguísticas diferentes. E a inteligência linguística é você saber transitar entre todas essas variedades. A gente comentou também o modo como a gente conversa com nossa família, às vezes é diferente do modo como a gente conversa no trabalho. São variedades linguísticas que a gente vai usando de acordo com a situação. Isso é muito mais importante, saber qual variedade usar, é mais importante até do que conhecer a gramática de cabo a rabo e ficar criticando todo mundo. Mito número 8. O domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social. Bom, Bain fala o seguinte, se isso fosse verdade, professores de português estariam no topo da pirâmide social, um fazendeiro com pouca instrução, porém dono de milhares de cabeças de gado, estaria na base da pirâmide. O domínio da norma culta nada vai adiantar a uma pessoa que não tenha todos os dentes, que não tenha casa decente para morar, água encanada, luz elétrica e rede de esgoto. E eu concordo totalmente com ele. Eu concordo parcialmente com ele. Eu concordo com essa afirmação dele. Porém, aí eu pergunto, será? Isso não está no livro. Isso é uma pergunta que eu me faço lendo o livro dele. Ele mesmo menciona na página 63 que a gramática passou a ser um instrumento ideológico de poder e de controle de uma classe social dominante sobre as demais. Isso é verdade. As pessoas usam a norma culta como um instrumento de poder. Isso em várias situações. Uma das situações é descredenciar o interlocutor, dizer que ele não sabe pensar. Comentei isso na outra aula, que ele não sabe pensar, que ele é burro porque errou a gramática. Ele pode ter argumentos muito bons para um determinado assunto, aí eu não tenho mais argumento e começo a atacar a gramática dele. Quer dizer, eu aqui não estou sabendo organizar as ideias, não tenho argumentos, não tenho conhecimento, mas eu conheço a gramática, então eu ataco a gramática dele e eu acabo derrubando os argumentos dele. Esse é um dos exemplos, mas existem várias outras situações em que a gente pode pensar que a norma culta é um instrumento ideológico de poder. A gramática é um instrumento ideológico de poder e a norma culta.
Agora, então, se o domínio da norma culta está intimamente relacionado ao poder, na minha opinião, o mito número 8 não é exatamente um mito. Se preconceito existe, caso contrário o próprio livro não existiria, como podemos negar que somos julgados pela variedade linguística que falamos? O próprio livro é escrito na variedade padrão. I rest my case. Porque é o seguinte, é uma questão de ascensão social? Não necessariamente. Mas se nós somos julgados pela variedade linguística que nós usamos, nós vamos ser julgados, por exemplo, no trabalho. E isso pode ou não impedir a ascensão. Eu vi um caso, quando eu estava dando essa aula, já faz algum tempo, algum aluno comentou comigo que trabalhava em uma grande loja de departamentos e que tinha uma vendedora que estava para ser promovida a gerente ou algo assim, e ela não foi, ela estava procurando aulas de português, porque ela não foi promovida por causa do português não padrão dela, para gerente, para tratar com clientes e tudo mais, ela precisava de uma linguagem mais padrão, e ela estava procurando aulas de português para poder ter essa promoção no trabalho. Então, esse mito ele é parcialmente verdade do meu ponto de vista, mas claro que o Marcos Bain ele é uma autoridade nesse assunto sobre preconceito linguístico, mas eu estou jogando uma questão aí, que será que é um mito mesmo, que é instrumento de ascensão social? Quer dizer, se é um instrumento de poder, é um instrumento de ascensão social também. Mas é claro que não é porque você sabe a gramática que necessariamente você vai ascender socialmente. E isso vale inclusive para os estudos, né? A gente acha que quanto mais a gente estuda, mais a gente vai ganhar, né, no salário. E não é bem assim, né? Eu acho que a relação não é direta. Mas a relação existe, só que ela não é tão direta. Eu acho que com a questão da gramática é a mesma coisa. A relação existe, mas não é tão direta, mas ela existe. Sim, a relação entre o domínio da gramática tradicional e a ascensão social. Ela existe, mas não é direta. Bom, esse foi o último mito. Agora, eu tenho falado muito sobre erro, e eu erro sempre entre aspas, porque na linguística nós não falamos em erro, que esse é um erro, então né, o que está errado é algo para ser evitado. Não, o erro ele é digno de ser estudado, porque o erro nos diz muita coisa. Como, por exemplo, nos diz qual é a gramática, a questão da gramática internalizada, né, que o erro acontece nas exceções. Mas, diante do conceito de preconceito linguístico, como enxergamos então o erro? Essa é uma das primeiras frases que eu decorei quando eu era aluno do curso de letras. Erro é o que destoa dos hábitos linguísticos de uma comunidade. Foi dita por Gladstone Chaves de Mello, mas eu aprendi com meu professor de linguística, José Dionísio Ladeira. Então, é o que destoa dos hábitos linguísticos de uma comunidade. Quer dizer, eu erro quando, na verdade, eu vou falar de uma maneira muito formal em uma situação que não pede toda essa formalidade. Eu vou passar como pedante. E eu erro também quando, no meu trabalho, numa entrevista de emprego, aí eu cometo aquilo que é considerado erro pela gramática tradicional. Então, resumindo, você usa sunga na praia e terno no casamento. Bom, esses slides foram quase todos baseados no livro Preconceito Linguístico do Marcos Bain. Eu trouxe também um pouco dos conceitos de gramática do Pocente, Círio Pocente, por que não ensinar gramática na escola. Eu recomendo a leitura também do Marcos Bain, como eu comentei, A Língua de Eulália. Recomendo a leitura desse livro, é muito bom. Você lê assim 1, 2 dias, você lê, porque ele é muito fácil de ler. Preconceito Linguístico também é um livro bem pequenininho. As atividades, era discussão em sala de aula, mas eu vou passar depois por escrito, tá? Então eu vou ignorar esse último slide e vou passar as atividades para vocês por escrito. Qualquer coisa, entre em contato e até a próxima aula.